Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa unidade 2 sobre estruturas organizacionais e departamentalização, vamos falar sobre os tipos de estruturas. Então, a primeira estrutura que a gente vai trabalhar é a linear, também chamada de militar. Então, a característica dessa estrutura é linhas diretas e únicas, que ligam os subordinados à alta administração. Então, a gente pode perceber aqui, conforme na imagem, que não existe muitos níveis hierárquicos. Então, os setores subordinados são ligados diretamente com a alta direção da empresa. Então, é uma estrutura muito comum de se ver em pequenas empresas, que estão iniciando as suas atividades. Temos a estrutura de assessoria, que diferencia pela inserção de unidade que dá suporte à diretoria. Então, abaixo da presidência, nós vamos ter um setor que está ali para ajudar a diretoria na tomada de decisões, para dar uma orientação, para que tenha uma visão diferente. Um setor aqui que está para visualizar assuntos ou questões que a diretoria muitas vezes não consegue perceber. Então, a função da assessoria é dar esse suporte para a presidência, para a direção na tomada de decisão. Temos também a estrutura funcional, que é baseado na divisão de trabalho da organização e na comunicação direta. E também presença da especialização como fator determinante da representação. Então, aqui, a organização é dividida conforme as áreas funcionais. Conforme a área da empresa, eu vou definir a estrutura. Eu vou definir como que vai funcionar os setores. O setor, por exemplo, aqui, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Saneamento Básico. Quem está abaixo? Temos aqui a diretoria técnica, a coordenação de carteira imobiliária, a coordenação administrativa. Então, conforme as funções que existem, eu vou definir o funcionamento da organização. Isso é muito importante porque facilita a comunicação. Se eu tenho um assunto para resolver na coordenação administrativa e financeira, eu posso estar levando aqui para a Secretaria de Saneamento Básico, porque é ela que vai ser o superior hierárquico dessa coordenação. Então, facilita muito a comunicação dentro das empresas. Métodos e instrumentos de modernização de estruturas. As modificações fazem parte do cotidiano das organizações. As novas estruturas buscam atender à dinamicidade do mercado atual e oferecer maior flexibilidade às organizações. O que está falando aqui, pessoal? As organizações têm que se adaptar conforme as necessidades do mercado. Elas estão, aqui se entende que elas estão num sistema aberto, que o ambiente está interferindo no negócio, está surgindo novas necessidades e que a maneira que a empresa possa atender o cliente de forma mais efetiva é fazendo as adaptações, tendo essa flexibilidade para se ajustar conforme a necessidade. Então, nós temos aqui, dentro dessas estruturas alternativas e tendências atuais, a estrutura por processo, que divide a organização de modo que as atividades sejam agrupadas de acordo com as etapas do processo. Então, conforme as atividades acontecem, eu vou montar o processo organizacional dessa empresa. Então, quando eu penso em processo, eu penso em uma forma lógica das atividades acontecerem. Que uma atividade, muitas vezes, não vai poder acontecer antes da outra. Então, eu vou precisar ter uma entrada, um processamento e uma saída. Então, tem que obedecer a lógica de funcionamento da atividade ou a lógica de produção que existe dentro da empresa. Temos também as unidades estratégicas de negócio, que é a divisão de organização em unidades responsáveis por consolidar os resultados esperados de um negócio.
é como se tivesse uma divisão à parte dentro da empresa. Porque muitas vezes a empresa está com dificuldade de sinergia. O que quer dizer isso? A soma de todas as partes da empresa está menor do que se a empresa tivesse funcionando somente com um setor, tivesse só uma parte funcionando. Então, tenho aqui que a soma das partes é menor do que os setores separados, de forma separada. Então, por isso, é uma forma da empresa de otimizar os resultados. Então, para corrigir algum efeito negativo, algumas organizações criam essas unidades estratégicas de negócio. Temos também a estrutura por projetos, que tem a finalidade de execução de um determinado projeto. Então, o projeto tem data para iniciar e data para finalizar. Então, acabou o projeto, as atividades encerram. Então, nas empresas, é muito difícil acontecer uma estrutura somente de projeto. Muitas vezes, a estrutura por projeto está organizada junto com a estrutura funcional, pois, depois que acaba o projeto, os colaboradores voltam para os setores funcionais. Quando a gente pensa aqui em estrutura de projetos, a gente pensa o quê? Numa empresa de engenharia, que ela pega um projeto, uma construção, termina essa construção e parte para outro projeto. Mas, assim, é muito específico de algumas áreas. Na gestão pública, geralmente, a estrutura por projetos é alinhada com outra estrutura. Então, nós temos aqui a estrutura matricial, onde são desenvolvidas pelos profissionais da organização que exercem suas atividades tanto em um projeto específico quanto dentro da própria organização. Então, a equipe envolvida no projeto, além das funções do projeto, tem as funções em seus setores. Então, temos uma dificuldade aqui na estrutura matricial, que é a seguinte: todo projeto vai ter um gerente. Então, esse colaborador ele vai ser subordinado ao gerente de projeto e também ao gerente do seu setor. Então, precisa ter uma boa comunicação, precisa entender as necessidades de cada setor para não ocorrer conflitos. Então, a estrutura matricial, a vantagem dela é que ela é bem flexível, que ela se adapta às necessidades do mercado. Então, esse é o diferencial da estrutura matricial. Componentes e condicionantes da estrutura organizacional. Dentro da estrutura organizacional, tem-se o sistema de responsabilidades, obrigação que o indivíduo possui diante de determinada atividade. Então, quando se assume um cargo em uma empresa pública ou privada, assume-se também responsabilidades, o dever de executar as atividades. Então, não pode ter a desculpa de falar que eu não sou responsável, que eu não vou assumir a responsabilidade de um determinado trabalho. Então, quando a gente fala de sistema de responsabilidades, ele impõe que o cargo, o servidor ou funcionário vai ter responsabilidade dentro da empresa. Temos também os sistemas de autoridades. Refere-se ao direito de fazer algo, direito de tomar decisões ou de dar ordens. Então, conforme o nível de gestão, o colaborador ou o servidor vai ter uma amplitude de autoridade, vai ter subordinados, ou muitas vezes vai ser subordinado a alguém. Então, quem está no mais alto nível tem mais pessoas subordinadas. E conforme a gente vai descendo essa pirâmide, que está de cabeça para baixo, os colaboradores ou os gerentes vão tendo menos subordinados. Outra coisa que é muito importante, os sistemas de comunicações. Como que é o processo de comunicação dentro da organização?
como que um setor comunica com o outro. No órgão público, a gente vê muito, somente o Estado de Minas está adotando o sistema eletrônico de informações. Então, nesse sistema eletrônico de informações, um setor solicita informações para outro setor, ou solicita a assinatura de um gerente, de alguma autoridade dentro do órgão público. Então, é uma forma atual, utilizando a tecnologia, para poder facilitar as comunicações dentro dos órgãos. Então, a comunicação é essencial para que as atividades sejam realizadas dentro dos prazos. Condicionantes da estrutura organizacional: estratégia, tecnologia, ambiente, pessoas e objetivos. São condicionantes que influenciam na estrutura organizacional. Então, a gente tem que a estratégia. A estratégia tem o objetivo, tem o foco de integrar as variáveis internas e externas que levam a organização a se desenvolver. Mas a estratégia não está separada da estrutura organizacional. Conforme a gente comentou lá atrás, qualquer planejamento, antes de definir qualquer planejamento, é muito importante pensar na estrutura, porque a estrutura organizacional vai ser a base para a execução de qualquer estratégia. Fator humano diz respeito às pessoas da organização, os seus colaboradores, supervisores e chefia. É quem vai realizar as atividades. Então, é muito importante ter uma equipe treinada, uma equipe motivada, que conhece as suas responsabilidades, que esteja bem definida as autoridades dentro da equipe, porque isso vai fazer com que as atividades aconteçam conforme o planejamento. Temos também o fator tecnológico, que é o conjunto de conhecimentos necessários para que as atividades sejam desenvolvidas com sucesso na organização. Hoje, a internet, a tecnologia é fundamental em qualquer negócio. Então, as empresas sem sistema não funcionam. Então, em qualquer órgão público, uma empresa privada, precisa investir bastante no fator tecnológico, em como os conhecimentos vão ser passados entre os colaboradores, como que vai ser esse banco de conhecimentos, como que a empresa vai conseguir manter um alto nível de conhecimentos utilizando a tecnologia, porque a tecnologia veio para facilitar e ela tem muitos recursos, como bancos de dados, para facilitar a reunião dos conhecimentos e a tomada de decisão. Temos também o fator externo, que refere-se à interferência do ambiente externo sobre o ambiente interno da organização. Então, esse é um fator que a empresa nunca pode desconsiderar na definição da sua estrutura organizacional, pois ela impacta diretamente nos resultados. Até mais, na próxima aula damos continuidade às estruturas organizacionais e departamentalização.